Magazine Luiza, após 2 anos, apresentou lucro. Ela divulgou seus resultados nesta semana e surpreendeu aí, tá certo? Trouxe lucros. Porém, mesmo assim, o mercado ainda olhou com estranheza para aquele resultado, tá certo? Nós vamos falar tudo sobre isso. É uma das ações mais negociadas na Bolsa de Valores, é uma das queridinhas. Quem investiu há muitos anos ainda ganhou muito dinheiro, mesmo com todas as quedas que teve. Magazine Luiza, sim, que é uma boa empresa, é uma empresa que a gente torce muito para que dê certo aqui no Brasil, tá bom? E tá sofrendo muito aí com a invasão dos produtos estrangeiros, com as empresas que estão vendendo no e-commerce estrangeiro também. Mas nós vamos falar de tudo isso, o governo tá querendo proteger Magazine Luiza, entre outras empresas aqui no Brasil. Tem bastante conteúdo pra gente discutir aqui hoje, tá certo? E olha lá, uma das queridinhas aí da bolsa, que é a Magazine Luiza, trazendo lucro após 2 anos. Vamos falar sobre os resultados, sobre o que eu achei e se realmente as ações podem daqui para frente decolar, tá certo? Mas antes de mais nada, já aperta o joinha, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você. Fato é que suas ações caíram quase 90% aí nos últimos anos e muitas pessoas acharam que Magazine Luiza ia rumo à falência, que poderia realmente quebrar. Muitas pessoas viram o quê? Lojas Americanas trazendo aí um rombo de 40 bilhões, uma dívida que ninguém esperava, apareceu do nada. E aí muitas pessoas já falavam, varejo não presta, varejo é porcaria, Lojas Americanas, olha aí, Magazine Luiza tá no mesmo bolo, Casas Bahia, tudo uma porcaria. Mas eu tenho uma opinião diferente. Eu acredito que Magazine Luiza, ela destoa ainda dessas outras empresas, tá? Ela enfrenta grandes problemas, porque o e-commerce brasileiro hoje é difícil, tá certo? Principalmente na linha que Magazine Luiza trabalha, porém, a Magazine Luiza acordou a tempo, diferente da Casas Bahia, na minha opinião. Tá? A Magazine Luiza começou a trabalhar em outros setores, comprou empresa de games como a Kabum, comprou a Época Cosméticos, tem a Luizacred, tem um banco dentro da Magazine Luiza, são milhares de clientes hoje que gostam da Magazine Luiza, tá certo? Vem trabalhando com marketplace, baseado aí no que o Mercado Livre faz bastante também, tá certo? Então, eu acho que a Magazine Luiza deu passos diferentes aí da sua concorrência, Lojas Americanas e Casas Bahia. Mas nós vamos falar disso tudo, eu quero olhar os resultados, o que aconteceu. Bom, 2 anos sem dar lucro, só dando prejuízo e agora voltou a dar lucro, mas o mercado olhou com um pouco de estranheza para esse resultado, tá certo? Só para você ter ideia, tá? A última vez que a Magazine Luiza havia registrado um resultado recorrente positivo foi no 3º trimestre de 2021, quando o lucro ajustado ficou em 22,6 milhões de reais. E a varejista já colocou, é a hora da virada. Daqui para frente nós vamos para cima, vai ter lucro atrás de lucro, até porque a taxa Selic deve cair, né? Daqui para frente, devemos fechar aí a 9% em 2024. Isso tudo tende a ajudar a Magazine Luiza aí para frente também. As pessoas vão ficar mais corajosas para captar empréstimo, para ganhar crédito, os empregos podem aumentar e a Magazine Luiza tem muito a ganhar com isso. E também tem uma ajudinha do governo aí que eu vou contar para vocês, que envolve aumento de impostos, mas que pode ajudar a Magazine Luiza. Tá certo? Mas antes de mais nada, eu tenho uma grande dúvida. Comenta aqui embaixo comigo, né? Por onde você faz compras? Hoje você prioriza comprar pelo Mercado Livre, que é uma empresa internacional, tá? Para quem não sabe, Mercado Livre não é brasileiro. Você prioriza comprar pela Amazon, pela AliExpress ou não? Você prioriza as empresas brasileiras como Lojas Americanas, Magazine Luiza? Comenta aqui embaixo comigo. Geralmente quando você compra pela internet algum produto, tá? Por onde você compra e por quê? Porque tá mais barato, porque a entrega é melhor, os produtos têm mais qualidade? Comenta aqui embaixo comigo, vale muito essa pesquisa aqui. Mas tá aí, Magazine Luiza lançou o seu resultado e ela apresentou um lucro líquido de 212 milhões de reais, tá? Entre outubro e dezembro de 2023, tá? Com isso, a empresa ela reverteu o prejuízo que ela teve no mesmo período do ano anterior, ou seja, 2022, que foi um prejuízo de 35,9 milhões de reais. Mas eu quero entrar com você agora direto aqui no resultado, no balanço extraído aqui direto da Magazine Luiza, tá? Então estamos vendo aqui, bom, já falamos do lucro, né? Lucro líquido, saímos aqui de um prejuízo de 35,9 milhões para um lucro de 212 milhões. Foi um resultado, a meu ver, interessante, mas a gente precisa olhar mais a fundo, tá? Olha a margem líquida aqui. O que é a margem líquida? É muito importante, tá? Quem me segue aqui sabe que eu gosto de empresas com margem líquida acima de 10%, tá bom? Se for um pouco abaixo, dependendo do setor, a gente ainda olha com bons olhos. Mas por que eu tenho um pouco de restrição a empresas como a Magazine Luiza, apesar de ser uma boa empresa? Porque ela lucra muito pouco
frente a um produto, tá? Imagine você, né, vou até pegar aqui, ó, vou pegar aqui esse mouse, tá certo? Imagina que a Magazine Luiza vende esse mouse aqui a R$100, tá certo? R$100 custa esse mouse. O faturamento seria de R$100. Só que ela lucra, às vezes, R$1 em cima desse mouse. Quantos mouses como esse ela precisa vender para fazer volume de lucro? Ou seja, a margem líquida de lucro é de 1%, tá? Ou seja, R$100 faturado, R$1 de lucro. A margem é muito baixa, então ela tem que vender muito. Imagina vender uma geladeira com 1% de lucro. É muito pouco, tá? Se ela vendesse a R$100 e R$10 virasse lucro, a margem líquida de lucro seria de 10, tá? Então é isso que eu falo. A empresa com uma margem muito pertinha, ela está sempre andando ali sobre aquele muro, né? Ela está sempre se equilibrando entre lucro e prejuízo. E é isso que acontece muito aqui com a Magazine Luiza, que vem tentando mudar um pouco isso, que vem tentando sair de venda de celulares, de geladeira, essas coisas. O que acontece, né? A Lojas Renner, ela também é do varejo. É uma empresa excelente do varejo. Porém, a Lojas Renner, ela tem a própria marca. Se ela colocar essa camiseta aqui para vender com a marca Renner, ela consegue obter uma maior margem de lucro, porque só a Renner vende essa camiseta. Tá? Agora, um celular, um Apple, a Magazine Luiza vende, a Amazon vende, a AliExpress vende, então elas brigam muito e enxugam muito o preço e o lucro fica muito apertado. Por isso que eu tenho um pé atrás com empresas do varejo. Já investi em Magazine Luiza há uns anos atrás, mas acabei saindo da minha posição justamente pelo aprendizado e por dor de cabeça que a gente acaba tendo às vezes em olhar os balanços aqui dessas empresas. Outra informação importante que eu quero compartilhar com você é a questão aqui, ó, da quantidade de lojas, tá? No final aqui do período. Tinham 1.339 lojas físicas e caiu para 1.286 após um ano. O que a gente percebe? Que as empresas como Magazine Luiza, cada vez mais elas vêm enxugando as suas lojas. E faz muito sentido mesmo, tá? Porque é custoso você manter uma loja física. Imagina uma loja física em shopping. Você tem que pagar o aluguel para o shopping, condomínio, segurança, seguro, funcionários, comissões de funcionários. Ao você trazer isso para o e-commerce, vender online, você aluga um galpão, deixa lá todos os seus produtos no galpão, vende tudo pela internet e você economiza muito com logística, com custos, e isso tudo pode fazer a margem líquida que eu expliquei para vocês, que é muito enxuta na Magazine Luiza, até aumentar, tá certo? Então eu vejo como um futuro para a Magazine Luiza realmente trabalhar cada vez menos com lojas físicas e cada vez mais com e-commerce e com internet. E mais uma informação importante aqui, olha o detalhe, ó. Magazine Luiza, Marketplace ultrapassa a loja física, tá? Então, um grande destaque aqui que a gente vê, né, que os jornais trouxeram aqui para nós, é o que, ó, o Marketplace de Magazine Luiza totalizou 5,1 bilhões de reais no trimestre, tá? E já ultrapassou as vendas aqui das lojas físicas que estão em 5 bilhões. Então fica muito claro que a Magazine Luiza vem investindo cada vez mais aí na questão do e-commerce, da venda direta, né? Facilitando aí o aumento da sua margem líquida. E olhando aqui os dados fundamentalistas de Magazine Luiza, bom, hoje a sua ação está custando R$ 1,98, tá? O código MGLU3 que você encontra as ações aqui de Magazine Luiza, tá certo? Nos últimos 12 meses, as suas ações amargaram aqui uma queda de 47,62%, tá? Mas percebam o gráfico, olha que maluquice aqui o gráfico de Magazine Luiza, tá? Ali em 2016, 2017, as suas ações valiam centavos, tá? E chegou a valer, ó, quase R$30 ali no ano de 2020, né? Então, realmente, ali as ações estavam bombando, ganhou muito dinheiro quem, né, comprou ali a centavos e vendeu a R$25, tá bom? Só que depois as suas ações desabaram, porque aí realmente a gente entendeu que o mercado, no caso, entendeu que o crescimento de Magazine Luiza não ia ser sustentável, tá? E realmente os prejuízos vieram a acontecer e as ações apanharam muito, mas ainda assim, quem investiu R$1.000 nos últimos 10 anos tem muito dinheiro aí, ó, 11.369 de patrimônio, tá certo? Quem investiu 10 mil teria 111 mil, tá? Quem investiu 100 mil teria 1.110.000, mais ou menos assim, se eu não estou errando nas minhas contas, tá? Então, mesmo com todas essas quedas que Magazine Luiza teve, quem comprou lá atrás e realmente segurou até hoje, ainda está no lucro, né? Talvez fique aquela dor de corno de não ter vendido na altíssima que aconteceu ali em 2020, quando todo mundo estava preso em casa, e empresas como a Magazine Luiza eram as únicas que conseguiam ainda vender pela internet e fazer entregas na casa das pessoas, e realmente o mercado precificou muito para cima as ações de Magazine Luiza.
Um dado importante que eu quero citar com você, porque nem adianta a gente olhar muito aqui PL, valuation da empresa, porque como a empresa veio dando prejuízo, vai estar tudo negativo aqui, tá? ROI, que é o retorno sobre investimento, todos vão estar negativo. Margem líquida nos últimos anos também deu prejuízo, tá certo? Agora que veio aí com uma margem líquida um pouquinho positiva. Mas a dívida de Magazine Luiza é uma dívida controlada, tá? Olha lá, dívida líquida barra patrimônio está em 0,41. Significa que hoje a empresa ela tem mais patrimônio do que dívida. Se aqui tivesse acima de 1, significa que a sua dívida hoje seria maior do que o patrimônio. Aí a gente ficaria mais preocupado quanto ao endividamento, tá? Dívida líquida barra EBITDA 1,87. Até 3 também para mim tá saudável. Então a dívida de Magazine Luiza, para mim tá saudável, tá um ponto positivo aqui para a empresa. Quanto aos dividendos, não adianta nem a gente falar muito, né? Nos últimos anos, a empresa ela veio dando prejuízo, não ia pagar dividendo. 2022, 2023 não tem nem como pagar dividendo, tá? Mas era uma empresa também, teoricamente, de crescimento. Ela não consegue sair distribuindo dividendos, tá? Ela é uma empresa que ela precisa utilizar o lucro líquido para investir e reinvestir na empresa e fazer o crescimento aí para os seus acionistas, tá bom? E uma informação importante aqui, ó, as receitas e lucros. Percebam que a receita de Magazine Luiza vem crescendo, é um bom sinal. Infelizmente, o seu lucro não vem acompanhando. E percebam que a linha do lucro líquido, ela praticamente está ali, ó, no zero. O que significa? É a margem líquida, muito faturamento e um lucrinho pequenininho, sempre ali no muro, né, entre o lucro e o prejuízo. Agora, antes da gente ir para a conclusão, o que eu acho que pode acontecer com as empresas, vem aqui em cima, confere se você está inscrito aqui no meu canal Mestre da Riqueza, que é muito importante, tá? E não esqueça, já ative no sininho também todas as notificações para que você não perca nenhum dado aqui do meu canal. Pelo que eu li aqui, um resumão dos analistas do mercado financeiro, né, as suas ações inclusive caíram no dia do resultado, no dia 19 do 3 de 2024, um dia após a divulgação do resultado, as ações de Magazine Luiza chegaram a cair bem no mercado. O que acontece foi o seguinte, nós tivemos uma valorização recente nas ações de Magazine Luiza, porque o mercado esperava que o resultado viria melhor do que veio, tá? O resultado veio positivo? Veio, mas o mercado precificou que seria melhor. Então, por isso que o mercado acabou derrubando, tá? Muitos investidores aproveitaram para colocar dinheiro no bolso, fizeram um lucro aí com as ações de Magazine Luiza e falaram, opa, prefiro me proteger, vou colocar meu lucro no bolso e esperar o que vai acontecer daqui para frente. Bom, e eu vou listar a minha conclusão pessoal, tá? Esquece agora os analistas do mercado, conclusão do André. Lembrando que eu não faço recomendação de compra aqui nesse canal. Você é o responsável por fazer suas compras, tá? Então eu listei aqui pontos negativos. Vamos começar pelos negativos primeiro. Eu acho que a empresa hoje ela enfrenta desafios gigantescos. Por quê? Ela tem que aumentar suas linhas de receita. Ela tem que cada vez mais depender menos aí da linha branca, no caso de varejo, que é geladeira, fogão, micro-ondas. Porque esses produtos, quando você compra uma geladeira, ela tende a durar 4, 5, 6, 10 anos, dependendo do modelo da geladeira, então você não está sempre comprando isso. Além do que, ela enfrenta, né, uma concorrência muito grande e acaba trabalhando o quê? Com uma margem líquida muito baixa. Além do que, um segundo ponto que eu trago como ponto negativo é a questão do mercado internacional. Grandes players hoje com a tecnologia adentraram no Brasil com uma facilidade muito grande. Nós temos a Amazon, a AliExpress, Mercado Livre, tá bom? E essas empresas realmente estão aí dando muita porrada nas empresas brasileiras, tá certo? Mas vou falar já de um ponto positivo aqui que o governo está atuando nisso. Para a Magazine Luiza é um ponto positivo, para vocês consumidores, no caso nós, pode não ser tão positivo, depende do olhar que você tem para essa questão, tá? Bom, já falei das margens baixas, né, devido à concorrência, e o mercado esperava o quê? Um resultado mais forte para a Magazine Luiza, realmente isso não aconteceu e as suas ações acabaram aí caindo, muitos investidores acabaram colocando grana no bolso e isso fez com que as ações caíssem, tá? Essa foi minha conclusão. Agora, quais são os pontos positivos que eu tenho aqui? A empresa, ela se mostrou resiliente, mesmo com toda a dificuldade que nós estamos enfrentando no Brasil, com juros altos, e juros altos é ruim para o varejo, tá certo? A Magazine Luiza conseguiu entregar um lucro ainda no último resultado, tá? Os juros aqui no Brasil, mais um ponto positivo, devem continuar caindo. Devemos ter aí um lucro, devemos ter uma taxa Selic na casa de 9%, o que deve impactar em mais consumo, mais emprego, isso tende a ajudar empresas como a Magazine Luiza. Então acho que é um ponto positivo. E, como eu prometi para vocês,
O governo brasileiro está falando em taxação aí para as compras internacionais. Tá? Até 50 dólares hoje, você não tinha nenhum imposto embutido. Então as pessoas compravam muito de sites estrangeiros e não pagavam imposto. A tendência é que venha um imposto aí, o governo está trabalhando para isso. E isso deve ajudar empresas como Lojas Renner, porque você vai parar talvez de comprar camisetinha, roupinha na Shein, vai comprar na Renner, você vai parar de comprar produtos do AliExpress, vai comprar na Magazine Luiza, tá certo? Porque esses impostos, a gente sabe que palavra imposto não é bom, mas deve ajudar essas empresas, tá? Não estou dando minha opinião, o que eu acho aqui não. Quero saber a sua opinião, aliás, o que você acha sobre isso. E também listei aqui mais um ponto importante, é que a Magazine Luiza ela vem trabalhando com outras fontes de receita, além desses produtos de linha branca, como nós falamos, e até mesmo posso citar aqui o cartão Luiza Cred, trazendo lucros para dentro da Magazine Luiza, além de outras fontes de receita. Então eu acho que a Magazine Luiza vem se mexendo, é um case para ficar de olho, é um case que eu torço muito, mas ainda me mantenho de fora aí, porque eu acho que a empresa tem muito para evoluir e grandes desafios, tá certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, análise de Magazine Luiza, o que está acontecendo com a empresa. Um grande abraço para você e até a próxima.